Atualizar primeiro a situação em Gaza, né? Autoridades da Organização Mundial da Saúde estiveram hoje em Gaza para visitar os hospitais que ainda funcionam na faixa de Gaza. Os centros médicos atendem vítimas dos bombardeios de Israel, mesmo sem ter condições. A reportagem é do correspondente da CNN em Israel, Michel Gavendo. Os representantes visitaram o Hospital Al-Aqsa. Lá estão internados os feridos pelo bombardeio ao campo de refugiados de Al-Maghazi, onde, segundo o Hamas, mais de 100 pessoas morreram. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, disse que a equipe ouviu histórias de horror, como a de um garoto atingido na cabeça por estilhaços e que morreu devido a danos no cérebro. Os agentes de ajuda internacional visitaram diversos hospitais em Gaza nos últimos dias, entre eles o Al-Shifa, na cidade de Gaza. Eles relataram que faltam remédios, comida, água, energia e principalmente segurança. O hospital foi afetado por ataques de Israel, que afirma que o local era usado pelo Hamas como base militar. Em Rafah, os mortos na guerra foram enterrados em uma cova coletiva. Ao todo, já passa de 21 mil o número de palestinos mortos desde o início do conflito, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. O ministro das Relações Exteriores israelense, Eli Cohen, divulgou hoje que Israel não vai mais conceder vistos para funcionários da ONU. Cohen usou as redes sociais para criticar a atitude das Nações Unidas durante a guerra. Ele disse que a conduta da ONU desde o dia 7 de outubro é uma vergonha para a organização e para a comunidade mundial. O ministro acusou também o secretário-geral Antônio Guterres de ter legitimizado os crimes de guerra e contra a humanidade cometidos pelo Hamas. A ONU já aprovou resoluções pedindo o fim da guerra, mas tanto Israel quanto o Hamas rejeitaram as propostas até agora. O governo do Egito apresentou um novo plano para acabar com o conflito. Na primeira fase, uma trégua de até 2 semanas e a libertação de reféns israelenses pelo Hamas. Em seguida, haveria a troca de corpos de combatentes do grupo palestino por corpos de reféns. A terceira fase prevê a libertação de todos os sequestrados, incluindo soldados, e Israel teria que soltar os 6 mil membros do Hamas que estão em cadeias do país. O plano prevê também o estabelecimento de um governo técnico na faixa de Gaza sem a participação do Hamas. A administração teria apoio dos Estados Unidos, do Egito e do Catar. De Israel, Michel Gavendo, para a CNN Brasil. Vamos lá, professor Vitélio, na sua percepção, por que esse acordo proposto pelo Egito não saiu? As informações, pelo menos que eu li, foi mais por motivação do Hamas e da Jihad, que não quiseram topar as condições. Por quê? Caio, nenhum dos lados gostou do acordo. Primeiro porque Israel teria que se retirar da faixa de Gaza, não cumpriria os seus objetivos militares de extinguir a força militar do Hamas naquela área. E segundo porque uma parte do acordo, uma dessas 3 etapas, prevê que Israel libertaria, inclusive, prisioneiros que foram feitos no dia 7 de outubro, ou seja, terroristas que atacaram Israel nos ataques terroristas do Hamas. Por outro lado, existe ainda a questão de como vai ficar o controle da faixa de Gaza, porque o Netanyahu não concorda em entregar a faixa de Gaza depois para a autoridade palestina, e essa, inclusive, é uma desavença, é um embate que ele está tendo com o Biden. O Biden defende, e publicamente eles trocaram farpas sobre isso, defende que a faixa de Gaza seja entregue à autoridade palestina. Esse plano do Egito prevê que sejam feitas eleições parlamentares, eleições de liderança naquela área, e que a Cisjordânia, então, a autoridade que hoje está na Cisjordânia, tome posse, tome autoridade naquela região. Então, existem desavenças, existem desacordo dos dois lados, mas, na prática, o acordo ele levaria a que Israel não atingisse os seus objetivos militares anunciados em 7 de outubro, Caio. Dorival, há algum acordo possível no curto e médio prazo? Não, porque Israel está muito longe de alcançar os seus objetivos, se é que alcançará um dia, né?
mas pelo menos Israel precisa, ou o governo Netanyahu precisa dar a aparência para a opinião pública israelense de que chegou muito perto de alcançar esses objetivos, considerando as mortes já de 156 militares israelenses nessa campanha terrestre, além dos 330 militares israelenses mortos pelo Hamas na incursão do dia 7 de outubro, que foi facilitada por falhas evidentes na segurança do governo israelense. Então, existe aí uma ligação entre essas questões e, mais ainda, a questão dos reféns, né? Aparentemente são 129 reféns e nenhum dos reféns libertados, aqueles outros mais de 100 reféns que foram libertados, até onde a gente sabe, não foram libertados em ações militares, foram em negociações com o Hamas. Então, os resultados dessa ação militar não são muito convincentes, ainda mais considerando o dano reputacional para Israel. Hoje você tem aí 1% da população da faixa de Gaza foi morto pelos bombardeios israelenses. O governo israelense e pessoas que defendem Israel gostavam de fazer uma conta, né, quando houve aquelas atrocidades do Hamas, fazendo uma comparação com o 11 de setembro e fazendo uma regra de 3 com a população americana, né, para dizer que era um elevadíssimo número de mortos proporcionalmente à população israelense. Pois bem, hoje, com esses mais de 20 mil palestinos mortos na faixa de Gaza, seria o equivalente a mais de 3 milhões de americanos mortos, porque é mais de 1%, em torno de 1% da população da faixa de Gaza. Então, juntando tudo isso, quer dizer, Israel, com toda a sua capacidade militar, acabou, enfim, certamente degradou o Hamas até agora, mas o Hamas lançou uma barragem de foguetes contra Israel ontem, o que demonstra que Israel não conseguiu neutralizar o Hamas, está bastante longe disso. E essas 156 mortes de israelenses no campo de batalha também mostram que o Hamas tem conseguido atacar soldados israelenses, sair dos túneis, como a gente previa que aconteceria, né? O Netanyahu já tinha um sério problema de popularidade antes dessa guerra, por causa da investida dele contra a independência do judiciário para se livrar de ações por corrupção na Corte Suprema dele e também outras ações criminais contra integrantes do gabinete dele. Então, ele tem um problema político muito sério que ele tenta contornar com essas ações na faixa de Gaza, mas não está tendo êxito. O professor, todo esse cenário o Lorival coloca, esse cenário interno, né? Mas eu queria juntar o cenário interno com o cenário externo, né? A pressão interna com a pressão externa. Tem a pressão da comunidade internacional, que ela existe desde o começo, mas todos os relatos, as reportagens, tudo que a gente lê e acompanha vindo de Israel apontam uma crescente pressão também interna, né? Porque a guerra começa a ficar cara, salvo engano, acho que mais 14 bilhões de dólares, né? Para 2024. Para 2024. Em dados de PIB, né, que a gente discute bastante, agora vai para 5,59% do PIB de Israel, o custo da guerra, pelo que eu retirei hoje, acho que da Reuters, esse dado. O que pode fazer o Netanyahu parar ou resolver fazer um acordo? Nada disso. Tem a pressão dos familiares dos reféns, né? De Israel, que crescente também essa pressão. Agora, nada disso será capaz ali de sensibilizá-lo para tentar fazer algum tipo de acordo, professor? Não, nada disso vai fazer o Netanyahu parar. Ele já tem a ideia de que ele vai, no final dessa guerra, sofrer as consequências, tanto pelo ataque ter acontecido, ou seja, existe uma questão de investigação interna em Israel que vai culpar alguém, e esse alguém vai ser o chefe de Estado, o primeiro-ministro, no caso Netanyahu, chefe de governo, no caso, e
Não tem, veja, mesmo a pressão do Biden nesse momento, que tenta reverter isso, porque vai ter eleições nos Estados Unidos, não tem surtido efeito. Mesmo a votação na Assembleia Geral da ONU, 153 votos na Assembleia Geral, exigindo um cessar-fogo, inclusive o voto do Brasil, aqui só para constar, ou a resolução que passou há poucos dias no Conselho de Segurança da ONU, na qual os Estados Unidos e a Rússia se abstiveram, mas que não prevê um cessar-fogo imediato, mas sim uma cessação contínua das hostilidades. O Netanyahu vai parar quando ele cumprir os objetivos militares dele de exterminar o poder militar do Hamas ali na faixa de Gaza, porque exterminar o Hamas totalmente, nós já conversamos isso antes, não é possível, inclusive porque membros do Hamas não estão na faixa de Gaza. O Ismail Haniyeh, por exemplo, está no Catar, tem lideranças do Hamas em outros países, alguns dizem até na Turquia. E isso, nesse momento, fortalece a ideia do terrorismo do Hamas. É uma ideia de promover o terrorismo internacional, levando países a alerta máximo contra o terrorismo, como Estados Unidos, países da Europa. Não é a causa palestina, eu gosto de reforçar isso, porque nós percebemos que existe uma estratégia do Hamas por trás disso tudo. A estratégia do Hamas é quanto mais a imagem de Israel ficar ferida, mais favorece a causa do terrorismo, não a causa de dois estados. É isso que nós percebemos que acontece nesse momento, Caio. Lorival, olhando o terreno hoje, praticamente Israel já conquistou o norte de Gaza. Próximo passo é ir para o sul, né? Imagino. Agora, muda a estratégia de guerra total ou permanece uma guerra de intensidade, né? De ocupação de espaços, empurrando ali a população cada vez mais para o sul? Bem, a população já está no sul, né, e está sob bombardeio, né? Ontem mesmo, os bombardeios atingiram uma área para a qual o governo israelense, as forças israelenses, tinham orientado a população palestina para se refugiar. E eles bombardearam essa área. E os bombardeios acontecem em toda a faixa de Gaza, isso já desde o início da campanha, no dia 8 de outubro, mas concordo que a presença militar terrestre, né, ela é muito maior no norte do que no centro e no sul, mas também o objetivo é esse, é tentar conquistar essas áreas também, destruir os túneis, né, onde provavelmente estão escondidos combatentes e comandantes do Hamas, mas também, eventualmente, reféns, que esse é o grande dilema dessa operação militar, né? Alguns reféns já foram mortos por ações de Israel, por bombardeios desse tipo que são indiscriminados, né? E sendo indiscriminados, atingem todo mundo, inclusive os próprios reféns israelenses. Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse ao partido dele, que é o partido Likud, que vai expandir as ações, né? Então, esse expandir tem essa conotação territorial que você menciona. Então, é guerra total, realmente, e por tempo indeterminado. Professor, bem brevemente, antes da gente ir para o intervalo, dá para prever, de tudo que o senhor estuda e lê e acompanha, quanto tempo de guerra ainda? O Netanyahu fala em meses, a ONU faz pressão para que isso vire semanas. Agora, as declarações de Israel quanto à ONU, inclusive você falou antes do intervalo, né, de que Israel vai negar vistos para funcionários da ONU, né, as declarações do Eli Cohen, do ministro de Relações Exteriores de Israel, é de que a ONU está legitimando crimes de guerra e crimes contra a humanidade, que seriam os crimes cometidos pelo Hamas. Então, a gente percebe que existe, nesse momento, uma confrontação internacional, inclusive da comunidade internacional, que já se volta, em boa medida, contra Israel. Israel tem menos apoios nesse momento do que tinha, obviamente, em 7 de outubro. E veja, a ONU poderia ter feito muito mais, Caio. A ONU poderia ter feito, por exemplo, uma intervenção humanitária naquela área, mas insiste em mandar assistência humanitária, ajuda humanitária. Uma intervenção humanitária seria o envio de tropas de países membros da ONU para resguardar a vida dos civis. Teve uma outra ideia do Al-Sisi, que não entrou nesse plano, que está sendo analisado agora, esse plano de 3 etapas, que era uma ideia boa, que era abrir aquele portão de Kerem Shalom
para retirar pessoas para o deserto do Negev. Ali, Israel poderia fazer hospitais de campanha, poderia filtrar as pessoas que saíssem, examinar se elas não tinham armas, mas isso também não foi feito, ou seja, não foram tiradas mulheres, crianças daquela região, uma região de 2.300.000 pessoas que tinha 30 mil terroristas, uma pequena parcela. E no final das contas, os dois lados, nesse momento, cometem crimes de guerra, Caio. Al-Sisi, que é o ditador do Egito, né? Só para explicar.